Coletiva Tendências. Olá, olá! Mais um Coletiva Tendências no ar, o podcast de Coletiva.net que traz as tendências das áreas de comunicação e também do marketing. Aqui é a Patrícia Lapuente e no episódio de hoje vamos tratar sobre nada mais, nada menos do que o áudio. Um levantamento da Kantar Ibope Media apontou que em 2020, 98% dos usuários de internet consomem streaming de áudio. Afinal, este é o futuro da comunicação? E quem conversa comigo sobre isso é a Ananda Garcia, que é jornalista especialista em comunicação e marketing no Spreaker. Coletiva Tendências tem apoio do Grupo Maven, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados. A edição e pós-produção é por conta da Padrinho Conteúdo, enquanto a produção de Coletiva.net. Você pode acessar as redes do selo Tendências pelo @Revista Tendências, tudo junto. E o portal Coletiva.net também está por lá nas redes, repleto de conteúdos bacanas. Não deixem de conferir. Chega de papo, é hora de chamar nossa convidada. Ananda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Patrícia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a tua participação. Bom, antes da gente começar a conversar sobre o áudio, eu vou te pedir para te apresentar um pouquinho e contar brevemente sobre a tua trajetória até aqui. Tranquilo. Bom, meu nome é Ananda Garcia, eu sou natural de Porto Alegre, sou jornalista de formação, então foi aí que eu comecei a minha trajetória, cursei jornalismo, depois acabei me especializando em marketing estratégico. E eu comecei a minha carreira em veículos de comunicação, como um bom jornalista, estudante de jornalismo, passei por TVE, Record, TV Unicinos, e aos poucos eu fui migrando para o lado do marketing e de uma comunicação mais empresarial, Acabei trabalhando nas assessorias de empresas como Walmart, McDonald's, e aí em 2016 eu larguei tudo e fui para Portugal. Eu estou falando agora de Portugal. Estou aqui desde 2016, vim para cá para fazer um estágio da IESEC, que é uma organização que permite estágios para quem já é formado, e estou aqui até hoje, Eu tive, boa parte do meu início da formação ligado ao rádio, trabalho de conclusão ligado à rádio, e hoje, eu trabalho com o Spreaker, que é uma plataforma de hospedagem de podcasts, na qual eu crio conteúdo sobre podcast. Então, acabou que no fim, aquilo que começou lá no início, eu me reencontrei, Eu adoro trabalhar com áudio, é muito bacana. Coisa boa, então. Bom, vamos começar, então. Vamos ao básico. Na tua opinião, por que o áudio está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas? Bom, eu acho engraçado porque eu costumo dizer que o áudio é uma mídia, imbatível, porque ele teve o seu início lá no início do século XX e ele vem se reinventando a cada dia mais, E eu acho que uma das principais características é que ele pode estar presente na vida das pessoas enquanto elas performam outras tarefas, Então, a pessoa está realizando uma tarefa, uma atividade, e ao mesmo tempo ela tem aquela conversa quase que individual nos seus fones de ouvido ou numa caixa de som, no seu computador, Essa conversa quase individual entre o emissor e o receptor da mensagem. Então, eu acho que o áudio se adaptou, se tornou um meio de comunicação versátil, moderno e, ao mesmo tempo, muito íntimo. Eu acho que as pessoas se sentem confortáveis ouvindo áudio enquanto fazem outras coisas, e cada vez mais esse estilo de ouvir áudio, eu acho que ele vem se fortalecendo, na nossa sociedade. Bom, apesar do áudio estar presente, então, como tu disse, desde muito tempo, por algum tempo ele foi, vamos dizer assim, um tanto quanto negligenciado em detrimento do vídeo, que sempre foi apontado como o futuro, o formato do futuro. Como é que tu percebes esse cenário atualmente? Então, é bem como tu falou, Patrícia? Eu acho quando a TV surgiu, falavam que o rádio ia morrer, E isso se provou errado, Eu acho não é que essas mídias não compitam, eu acho que sim, elas competem um pouco, mas eu acho que cada vez mais a gente vê que existe conteúdo, e mídias para perfis diferentes. Então, perfis de consumo diferentes, momentos diferentes do dia. Tem o momento em que eu vou querer estar em frente a uma tela, tem um momento em que eu só quero ouvir uma mídia de áudio, Então, eu acho que não tem isso de ou um ou outro. Eu acho que o vídeo continua
continua sendo, né, responsável por boa parte do tráfego de conteúdo online. O áudio vem crescendo cada vez mais, né, como tu trouxeste esse dado. E, inclusive, na Voxnest, né, a gente, que é a empresa, digamos, guarda-chuva na qual o Spreaker está inserido, nós conseguimos fazer um levantamento na nossa base de dados que, no primeiro semestre do ano, o Brasil foi o país que mais cresceu na produção de podcasts. Então, eu acho que as marcas, os criadores de conteúdo, empresas de comunicação devem estar cada vez mais atentos a isso, porque sim, o áudio cresce cada vez mais. Assim, eu acho que ele não vai chegar a tomar o lugar do vídeo, eu acho que tem espaço para as duas, mas ele tá numa ascendente, sem dúvida. Tá certo, então. Bom, e diante de diversos formatos e conteúdos produzidos apenas por sons, qual é o papel da atenção nisso tudo? Então, eu acho algumas coisas. Vamos lá. Eu acho que, embora o áudio seja consumido enquanto a gente faz outras atividades, assim, na maioria das vezes, né? A maioria das pessoas fala, assim, de consumir áudio enquanto tá, sei lá, lavando louça, limpando a casa, indo na academia, enfim. Mas eu acho que ele ainda assim detém mais atenção do ouvinte, porque, por exemplo, se a gente está nas redes sociais, a gente está sempre sendo bombardeado de conteúdo no feed, né? Eu tô olhando pro meu celular, tô vendo um IGTV, aí daqui a pouco vem uma notificação. Aí eu tô, ok, estou vendo TV, estou vendo Netflix, mas aí se tu pensa assim numa teoria da segunda tela, eu tô vendo Netflix, tô com o meu celular na mão, ao mesmo tempo que eu vejo Netflix, estou mexendo no feed do Instagram, já gera uma distração. Enquanto que no áudio, as pessoas geralmente estão fazendo coisas pontuais, coisas até físicas. Então, acaba que tu vai ouvir, tu vai consumir aquele áudio com menos interrupções, com menos distrações, porque tem menos competição. Eu vejo dessa forma. É engraçado, porque apesar de tu consumir aquilo enquanto tu faz outras coisas, eu acho que tem menos competição em termos de outros conteúdos, o que acontece toda hora quando a gente tá com o celular olhando para uma tela, né? E nesses casos, como tu disseste, de segunda tela e todo mundo está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, como impactar e conquistar as pessoas por meio do áudio? Bom, eu acho que cada vez mais o áudio, assim, pensando mais, puxando a brasa para o meu assado, né, dos podcasts, eu acho que a gente tem que pensar em conteúdos únicos, em conteúdos mais marcantes. Hoje, né, no Brasil, o podcast ele é muito direcionado para mesa redonda, ou para entrevistas, né? E tudo isso é válido, mas eu acho que é interessante pensar no podcast, no áudio, né? Como um todo, como uma mídia, como um meio de comunicação. E nessa mídia ou nesse meio, a gente pode ter diferentes gêneros e formatos de conteúdo. Então, é óbvio que é importante conhecer o teu público, fazer uma pesquisa, saber qual é a duração de um episódio, né, que esse público gosta, qual é o tipo de assunto, qual é o tipo de narrativa, qual é o tom de voz que essas pessoas gostam de ouvir. Tudo isso é importante. Mas hoje eu diria que, por exemplo, assim, no Brasil a gente ainda tem uma falta grande de podcasts de narrativa, de ficção, podcast solo, né, que às vezes é uma pessoa criando uma narrativa sobre um assunto, falando sozinha. Parece estranho, mas há quem goste. Então, vários estilos, assim, de narrativas de áudio podem ser exploradas e ainda não estão sendo. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, que os criadores de conteúdo podem tentar conquistar mais o seu público. Bom, uma das expressões da moda é a experiência de usuário. É importante analisar esse quesito também em relação à produção de conteúdos de áudio? Eu acho que sim, e cada vez mais eu acho que as marcas estão lentamente começando a olhar para isso. E assim como uma marca tem uma identidade visual, eu acho que ela também deve pensar na sua identidade sonora, né? Então, sons, tom de voz, o UX, ou designer UX, assim, de user experience, né? Essas palavras em inglês da área do design, ele existe, né? Mas também existe para o áudio. Inclusive, eu já li alguns posts de blog que esse UX design também está gerando profissionais que são designers da parte de som, né? E quem já faz isso muito bem na indústria, digamos, na área de áudio é a indústria dos games, né? Os games já trabalham muito bem essa parte de experiência do usuário em relação ao áudio.
E uma outra coisa que eu acho bacana, além da questão de que mensagem eu quero passar, que tom de voz eu quero ter, né? E pensar na experiência do usuário nesse tipo, eu acho também interessante pensar na distribuição desse conteúdo e na experiência que o usuário vai ter ao acessar esse conteúdo. Então, dando um exemplo dos podcasts, e um exemplo simples, né? Muitas vezes o criador de conteúdo, ele vai ter a preocupação em distribuir só para o Spotify, né? O que é válido, porque hoje é o agregador de podcasts provavelmente mais usado no Brasil. Mas o ouvinte de podcast raiz, digamos assim, ele provavelmente não escuta o Spotify, ele vai escutar outros agregadores que têm mais ferramentas, que são focados em podcast. Então, tudo isso, sabe? Como eu vou disponibilizar o meu conteúdo em áudio, né? Sempre eu acho que é importante pensar na experiência do usuário ao consumir esse conteúdo. Este é o podcast Coletiva Tendências, desta vez com a temática sobre áudio na comunicação. Quem está falando comigo sobre isso é a Ananda Garcia, jornalista e especialista em comunicação e marketing no Spreaker. Ananda, retomando aqui, concordas que investir em interfaces sonoras pode contribuir para um alcance de um produto mais forte, menos invasivo e um vínculo mais firme com o consumidor? Concordo, e eu acho que isso também vai ao encontro do que eu comentei antes, das marcas também pensarem na sua identidade de áudio, né? Eu acho que o áudio é como trazer uma pessoa para a conversa, trazer uma pessoa para o ambiente, é uma voz ou mais vozes que estão convivendo naquele espaço, né? Ocupando os teus ouvidos, a tua sala, e o áudio gera experiência, tanto é que a própria imagem sozinha, ela não tem o mesmo impacto sem o áudio. O áudio é vida, né? O áudio, eu acho que ele gera impacto. Então, eu acho que, assim, as marcas, os criadores de conteúdo devem investir também nesse lado. Eu acho que ele, muitas vezes, fica em segundo plano, mas eu acho que deve receber mais atenção, porque eu acredito que ele faça diferença na experiência, na mensagem, como a mensagem é recebida. E o crescimento do áudio pode trazer possibilidades positivas para as empresas e marcas? Sim, nossa, esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu acho que ele tem várias vertentes, né? Então, pensando na utilização de conteúdos em áudios para empresas, né? Eu acho que o podcast ou outros formatos narrativos de áudio, né, são super interessantes numa estratégia de marketing de conteúdo, né? Eu acho que é uma ferramenta, o podcast não é uma ferramenta, mas ele pode ser utilizado, né, como uma ferramenta que vai te ajudar a criar uma comunidade, essa comunidade podem virar leads dos teus produtos e serviços, isso vai te dar autoridade. Então, acho que essa é uma maneira muito interessante das marcas utilizarem o áudio. Por outro lado, nós temos os chamados publishers dentro da indústria de áudio, a gente chama assim, que são nada mais, nada menos que os veículos de comunicação ou produtoras, né, de conteúdo, né? Eu acho que assim como elas têm rádios, jornais, portais, TVs, enfim, eu acho que elas também devem pensar na sua estratégia de podcast. E misturando tanto a área do produtor de conteúdo, do publisher ou das marcas, uma área muito importante, assim, para as empresas como um todo, é a parte de anúncios em áudio. Porque hoje é possível rodar anúncios em áudio, estou falando de podcast, especificamente, de maneira dinâmica. Esses anúncios são, assim, de uma maneira bem simples, parecidos com os anúncios que rodam no YouTube, né? Então, eles variam de acordo com a geolocalização, o perfil do ouvinte, não vão rodar os mesmos anúncios para as mesmas pessoas, né? E ao contrário do investimento em rádio e TV, né, esse investimento de mídia de massa, que justamente, geralmente é muito alto e não pode ser mensurado muito bem, no podcast, uma marca pode hoje, né, a gente tem tecnologia para isso, ela pode definir se ela quer, por exemplo, fazer um anúncio apenas para mulheres, sei lá, do sul do Brasil, que vai rodar no mês de setembro, né? Então, essa segmentação hoje é possível e depois a marca tem acesso a relatórios daquele anúncio, né? Quantas pessoas ouviram o anúncio, quanto foi gasto em cada impressão para ouvir aquele anúncio. Então, eu acho que o áudio, ele não traz só experiências, não traz só possibilidades em termos da experiência do usuário, mas eu acho que ele traz muitas possibilidades comerciais para empresas que criam podcast e para marcas que queiram anunciar no podcast. E uma outra coisa que eu acho muito legal é que o podcast é muito de nicho.
né? Então, o ouvinte vai ouvir aquilo, geralmente ele é muito leal ao podcast que ele gosta, ao podcaster que ele escuta, ele vai ouvir aquele conteúdo com menos interrupções em comparação a um Facebook, em que tu está sendo bombardeado de assuntos. Então, para a marca, anunciar em podcast é muito interessante. Então, acho que isso é uma coisa que fica a dica, né? Para as marcas também pesquisarem mais essas possibilidades. Tá certo, então. Bom, acho que tu já falou um pouquinho lá em relação ao vídeo, mas vamos retomar aqui de novo para deixar isso bem sacramentado. A crescente do áudio pode acabar com outros formatos de conteúdos? Eu acho que é impossível pensar no mundo sem vídeo, por mais que eu ame áudio, né? Então eu acho que os conteúdos escritos também são altamente consumíveis. Tem criadores de conteúdo que eles fazem muito mais stories escritos ou stories legendados, porque tem as pessoas que não têm a possibilidade de consumir conteúdo de vídeo e de áudio em boa parte do seu dia. Então, o que eu acredito realmente é que são perfis de públicos diferentes, são situações do dia diferente e cada uma pede uma mídia diferente. Então, eu acredito e eu voto que o áudio e o vídeo e a mídia escrita, né, vão conviver em harmonia aí por muito tempo ainda. Tá certo, então. Pode citar alguns cases de áudio que sejam bacanas do pessoal saber? Então, tem algumas coisas interessantes que eu acho que é bacana ficar atento. Eu acho que essa questão que eu falei antes dos anúncios segmentados e anúncios dinâmicos em podcast, isso é algo muito interessante que já está disponível no Brasil. Acho que vale a pena procurar, né? Uma outra coisa muito bacana é que tem uma empresa americana que se chama Pandora, que ela é tipo assim um Spotify da vida, e eles estão testando anúncios interativos de áudio. Então, por exemplo, eu escuto um anúncio, isso ainda não está disponível nem na Europa, nem no Brasil, né? Mas eu estudei mais ou menos como funciona. Então é assim, eu escuto um áudio, um anúncio de uma pizzaria. Daí o anúncio pergunta: você está com fome? Eu respondo sim. Aí o anúncio continua me dando, sei lá, opções de pizzas. Eu respondo não. Passa para um outro anúncio, sabe? Então, essa empresa está testando anúncios interativos. Acho que isso é uma coisa bem interessante. E eu me pergunto, será que esse será o futuro? Uma outra coisa legal é o Spotify. Antes eu estava falando sobre a questão dos podcasts de narrativa, né? O Spotify tem um podcast que era só americano, chamado Sandra, que é tipo uma radionovela. E esse ano eles fizeram versões para vários países. Fizeram para Alemanha, para França e outros países que eu não me lembro, mas fizeram para o Brasil, né? O nome é Sofia. É com a Cris Viana e a Mônica Iose. E esse podcast, como eu falei, não é nada mais que uma série ou uma radionovela, né? E que é a história no caso, a Sofia, ela é um sistema operacional, é como se ela fosse uma Alexa, uma Siri, e daí é a vida dela, e, né, altas confusões. Então, eu acho que é bacana, porque isso abre um pouco a cabeça das pessoas para as possibilidades do áudio, né? E um terceiro exemplo, um terceiro case que eu acho bacana comentar, eu acho que também vai para as marcas. Tem um podcast que se chama Primis Volte, é um podcast italiano, mas eu trouxe ele mais por causa da ideia dele. É um podcast da marca Mini, de automóveis, né? Eles estavam lançando o seu primeiro carro elétrico. E eles fizeram um podcast entrevistando pessoas em que as pessoas contavam histórias de coisas que elas estavam fazendo pela primeira vez. E nada tinha a ver com automobilismo, era pessoas fazendo coisas pela primeira vez. E eu acho que esse é um exemplo de marketing de conteúdo com podcasts que foi muito bem sucedido, muito bem recebido, e eu acho bacana, assim, eu acho que, assim, se eu sou uma agência, eu não preciso necessariamente fazer um podcast sobre, sei lá, criação, design, sei lá, direção de conteúdo, direção de arte. Eu posso pensar em outros assuntos. Eu acho que a Óbvios faz isso muito bem, inclusive, com o podcast Bom Dia Óbvios, né? Eles são uma agência de conteúdo que tem podcast sobre os mais diversos assuntos, né? Episódios sobre mais diversos assuntos. Então, eu acho que quem se interessa por esse mundo vale a pena pesquisar essas referências. Eu sou apaixonada pelo podcast da Óbvios, eu sempre escuto. Também. Eu não perco, eu adoro, ela é maravilhosa, né? Eu acho muito legal como eles fazem o conteúdo do podcast, muito legal mesmo. É verdade. Bom, então, já que tu falou alguns cases, eu vou falar um case que eu achei muito bacana.
Eu estava descobrindo essas semanas o Google Assistant pela primeira vez, quando a gente pode configurar ali, quando acorda, para dizer a previsão do tempo, para dizer o que quer escutar depois, e dá para configurar assim que terminar de falar quais são a tua agenda do dia, ou a previsão do tempo, enfim, o que tu tem para aquele dia, eles têm a opção de começar a ler notícias. E eu coloquei aquela opção, e eu achei que seria aquela voz do Google tradicional, mas me surpreendeu porque, na realidade, são as próprias empresas, os veículos, a Folha, o Estadão, tudo como se fosse um mini podcast ali pela manhã te contando as notícias do dia, e é totalmente diferente do que eu esperava. Olha que legal, sim, né? Eu acho que é muito interessante que os veículos de comunicação estão atentos a produzir conteúdo para os Google Assistant e as Alexas da vida. Isso é um case muito legal mesmo. Muito bacana. É verdade. Bom, vamos finalizar aqui, então. Chegou a hora de responder, então, a nossa pergunta norteadora, como se fosse um TCC aqui. Afinal, o futuro é o áudio? Olha, eu acho que sem dúvida o áudio vai continuar nos acompanhando e se mostrando cada vez mais presente e mais interativo, né? Eu acho que essa coisa que eu falei dos anúncios interativos, a referência que tu trouxeste, né, do Google Assistant, trazendo o resumo das notícias do dia, sem aquela voz do Google, né, esses recursos todos, eu acho que eles estarão cada vez mais presentes. Acho que as Alexas e a Siri serão quase que membros da nossa residência, né? E no quesito do podcast, eu acho que além da produção seguir crescendo, né, e o podcast ser tão estabelecido quanto o rádio e a TV, porque hoje a gente ainda tem que explicar, né, para muitas pessoas o que é um podcast. Eu acho que numa questão de 5, 10 anos já vai ser uma mídia muito estabelecida e muito mensurável, né? Então, assim como nas redes sociais, nesses anúncios de redes sociais e tudo que tem a ver com o digital, tudo é muito mensurado, eu acho que o áudio, ele cada vez mais vai ser percebido como uma mídia digital. E o rádio é tipo o avô, né? O áudio hoje eu acho que cada vez mais digital e vai permitir mais análise de dados, né? E eu acho que essa questão, o aspecto analítico do áudio, eu acho que vai ser cada vez mais presente. E sim, eu acho que o áudio é o futuro. Não que o vídeo não seja, mas eu acho que o áudio, mais do que nunca, é um futuro aí que ainda a gente não conhece muito do que vai vir. Tá certo, então só esperamos que não chegue ao ponto daquele filme Her, mas tudo bem. Pois é, não, nossa, é ótima referência, inclusive, nossa, não, daí é um pouco triste, né, tomara que não. Não sei, né, não sei, se a pessoa for muito solitária, talvez. Bom, para quem se interessou pelo assunto, pode indicar alguma referência para o pessoal pesquisar e mais a fundo e saber mais sobre essa questão do áudio e do futuro, o que anda se produzindo? Então, eu tenho aqui algumas coisas que eu trouxe e, infelizmente, muitas das coisas sobre a indústria do áudio e a indústria do podcast são em inglês. E isso é um problema que até no Spreaker a gente está tentando solucionar, criando mais conteúdo em português. Mas, então, algumas coisas que eu sugiro é o site e a newsletter do Pod News. Podcast Movement tem o site e tem a newsletter e eles dão notícias tanto sobre podcast quanto sobre a indústria do áudio. Tem um livro que se chama Podcasting: The Audio Media Revolution, que fala sobre o aspecto do podcast e seus reflexos no jornalismo, no comportamento das pessoas, para as marcas. Acho bem interessante. No Instagram, eu super recomendo seguir o Gabriel Tuller. Ele é um produtor de podcasts e editor de podcasts, né, do Brasil. E ele fala muito sobre a questão dos equipamentos, né? Porque muitas vezes, pelo menos no nosso setor de comunicação e marketing, a parte do conteúdo parece que já tá tudo certo. A gente já sabe o que quer fazer, mas o equipamento é sempre um desafio. Então, o Gabriel Tuller fala muito sobre a parte mais técnica do áudio no Instagram dele. É muito legal acompanhar os conteúdos dele. E para quem se interessa especificamente também sobre podcast, o Spreaker tem um e-book, que é como fazer um podcast, que foi feito em parceria com a Tracto, uma empresa de marketing de conteúdo, e a gente tem uma série de webinars que fala sobre a criação do podcast, a divulgação do podcast e monetização do podcast. E isso tudo tá em português, né, que vai nesse sentido do Spreaker tá tentando criar mais conteúdo em português, porque de fato, muita coisa sobre a área do áudio e do podcast ainda está em inglês, né, e eu acho que a gente tem que tentar mudar isso o máximo que a gente conseguir. É verdade. Bom, então tá. Estamos encerrando mais um Coletiva Tendências. Muito obrigada pela tua participação, Ananda. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço o convite.
foi a Nanda Garcia, jornalista e especialista em comunicação e marketing no Spreaker. Lembrando sempre que este podcast é produzido por Coletiva.net, com a edição da Padrinho Conteúdo e apoio do Grupo Maven e, é claro, hospedado no Spreaker. Não se esqueçam de acessar nossas redes, estamos no Instagram e no Facebook pelo @Revista Tendências, tudo junto. E para quem desejar saber mais sobre o nosso portal, pode acessá-lo em www.coletiva.net, além de conferir nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Até mais, gente. Tchau, tchau.